Muito bem. Depois desse exercício inicial que nós fizemos, nós vamos ali no mandala negro, que foi encaminhado para vocês para essa semana para trabalho. Vamos lá, eu quero saber. Deixa eu ver com quem que eu vou começar. Kelly, vou começar com você hoje, tá? Kelly, o que você tem para falar, não desse mandala em si, do exercício da semana e as coisas que você foi percebendo, respondendo aquelas perguntas iniciais que eu passei para vocês, tá? O que esse mandala quer, precisa ou necessita de mim, o que é estranho neste mandala e qual é o preconceito que existe atrás dessa estranheza. Bom, é, eu, eu acho que eu fui, assim, não me apegando, mas é como se cada vez ali fosse um aspecto que me chamasse atenção, né? Tanto no geral, né, como depois em algumas coisas que eu fui pegando, até ampliando a imagem para enxergar mais, né? A primeira sensação que me trouxe ali foi de uma coisa, é, como se fosse aquelas máscaras, até eu fui pesquisar. Eu falei assim, eu me lembro que tem algum país que tem isso de máscara, que é... Aí eu me lembrava que era alguma coisa em relação ao México, né? Que uma vez o meu filho ganhou uma uma máscara que o pai dele tinha ido trabalhar, foi viajar para o México e trouxe. Eu falei, nossa, me lembra aquilo. E aí é de luta livre, né? Aí eu fui pesquisar. Assim, para mim, assim, esses, vamos dizer, tem como se fosse, vai, uma flor, né? Esses dois os dois riscos essas duas bolas, vamos chamar, na horizontal e a da vertical para baixo é o que me traz essa questão da máscara, né? E aí fala ali que são personagens, né? De que os lutadores eles vão para essas lutas, né? Com um personagem, né? Então foi o que de início me chamou, né? Às vezes eu ficava tentando buscar outras coisas, mas essa questão da máscara é o que mais me chamava a atenção, né? Como uma alternância de, de assustado, né? Como se fosse uma expressão assustada, e uma expressão de, assim, enxergar alguma coisa por trás ali, assim, né? Como não enxergar diretamente, mas eu preciso colocar um objeto para que eu enxergue, né? Sabe aquela coisa do olho mágico, né? O olho mágico a gente, né, não vai enxergar direto, a gente vai enxergar por algum recurso ali, né? Então, é o que mais me chamava atenção. Aí, Vitor, teve um dia que eu tive uma sensação, assim, aí isso aqui parece aquele negócio de que capta sonhos. O, aquele negócio, eu não sei como, não me lembro o nome, né? Aquele apanhador de sonhos, né? Aí eu falei assim, nossa, isso aqui me passa mais uma coisa assim, de apanhar algum pesadelo e permanecer, né? E então teve isso. Depois, um outro dia, essa parte de cima, parece que foi feita com giz, eu vi várias figurinhas, assim, de pessoas e de animais. E aí a minha sensação foi assim, nossa, isso aqui, se fosse aquelas visões que a gente tem é, de telescópio, coisa assim, do solo lunar, né? Me dava essa sensação de que era esse solo lunar. Então, que tinha, e que essas figuras, tanto de animais como humanas, como se elas estivessem impressas nesse solo. Uma coisa que dava uma sensação para mim de estática.
Não que tivesse movimento, é como se fosse. Eu até coloquei aqui como. É, é como se fosse uma fotografia, assim, né? Algo impresso mesmo ali, né? É, depois me veio uma outra coisa num outro momento, que era como se fosse uma visão microscópica de uma célula, e essa célula se movimentando, aí a parte redonda em si mesmo, né, como, né, sob o olhar de um microscópio, né, e que tivesse ali se movimentando. E também uma coisa assim de uma borboleta presa, né? Então essa parte interna como assim uma borboleta, é, mas assim, não numa coisa confortável de liberdade. É como se a borboleta ela tivesse todo o aspecto, formosura da borboleta, mas assim, limitada, né? Limitada no círculo, né? E aí teve uma outra coisa que foi um pontinho. Tem esses quatro pontinhos, né? O pontinho do lado de baixo, né? Deste lado, eu acho que é esquerdo, né? Assim é. Não, o outro. É. Aumentando bem, parece uma figurinha humana com uma cabeça grande e um corpinho meio disforme. É como se fosse uma feição humana com cabeça grande e corpinho pequeno, eu escrevi, né? Como se tivesse assim, meio perdidinho, né? Faz parte desse todo, mas que tivesse meio escondidinho aí, né? Então foi isso. Até, né? Ainda eu tive uma curiosidade. Eu falei assim, será que o Vitor, né, nos cursos, né, eu falei assim, em que contexto será que foi feito esse mandala, né? Assim. Então é isso. Obrigado pela partilha, Kelly. Eu só vou pedir uma coisa para você, você só vai falar o que você quiser, tá? É assim, pega os tópicos todos que você colocou sobre esse mandala e assim, é, observa o que eles refletem seu, que é seu. É, desse primeiro, né, dessa imagem mascarada, né, foi algo que eu trouxe para mim, assim, o quanto que eu, às vezes, fico, né, enxergando as coisas meio que distante, né? Então, eu vou e realmente faço alguma coisa mais observadora eu comigo mesma, ou eu fico meio por detrás ali como uma coisa de segurança, né? É, a borboleta, né? Em alguns momentos, essa borboleta presa, né? Então, assim, em alguns momentos, né? Eu sinto como se fosse alguma coisa, hum, não que esteja fora, né? Assim, de um propósito, mas algo como fazendo parte do processo, né? De que não dá para ter que a gente tem as limitações mesmo. As limitações internas mesmo, né? Não só as externas, mas as internas também. É, essa parte que eu falei dos animais e das figuras humanas, assim, né? Como algo que não é desconfortável, não. Algo que é só diferente, né? Talvez acho que esse foi um dos aspectos que eu peguei mais
pela coisa do estranhamento, o fato de ser diferente, né? Mas não que seja ruim, né? Eu acho que a palavra é isso, era só diferente. É, esse do apanhador dos sonhos, que eu, né, olhando mais assim num geral, eu acho que é isso que mais me incomoda, mas não consigo dizer exatamente o que incomoda, né? Como se fosse alguma coisa mais turbulento, alguma coisa para mim, né? Então, em termos de sensação mesmo, né? É, e esse dessa partezinha pequena, então, às vezes assim, né, o que tá trazendo para mim, assim, acho que diante daquilo tudo que seja a vida, né, então, a coisa de ser ali uma partícula, uma consciência, né, viajando no tempo, no espaço, né, de que essa pequenez ela faz parte, mas que não significa ali que seja algo tão frágil, né? Então, acho que às vezes para mim isso também é importante de como se fosse assim, aquilo de que está tudo certo e a gente está recolhendo todas as experiências dentro da pequenez que faz parte e que é um caminho onde todas as experiências elas, elas agregam, né? Então, né, diante do inusitado também, né? Como eu comentei com vocês, essa questão da morte do Giba ali, ela também foi assim impactante, né? Agora tem essa minha paciente, então, como se fosse assim, né? O tema também, né? Assim, aquilo dessa nossa limitação, né? Diante do tema da morte, né? Mas que ao mesmo tempo é trabalhar na confiança de que está tudo certo, e tudo é experiência. Obrigado pela Ah, partilha, Kelly. Então, vale uma coisa significativa que é assim. Será que, carinhosamente falando, são só questionamentos para nos ajudar, tá? Será que, carinhosamente falando, esse captador dos sonhos e manter eles presos aí, não pode ter um pouco também, inclusive, com o fato de estarmos terapeutas? Porque quando eu adentro na função terapeuta, por mais neutralidade que exista, tudo bem? Quando eu adentro, vamos pensar assim, ao nível de consciências que a pessoa é capaz de poder manifestar, ou com o complexo da consciência e inconsciência, daquele que abre o seu coração e a sua alma, né, no setting terapêutico, por exemplo, eu estou ali captando aqueles fragmentos energéticos, psicoenergéticos, das estruturas das dores, dos prazeres, dos amores. E com certeza eles vão ficar presos, no bom sentido da palavra, na parte egóica, junguianamente falando, tá? Que nos compete enquanto seres, antes de ser psicoterapeuta, porque existiu igual. Então, talvez assim o que mais pode me chamar a atenção é aquilo que assim espelha exatamente no que o meu cliente projeta em cima de mim e que eu compro pela introjeção, porque esse conteúdo está sendo elaborado também na minha pessoa. Ou, às vezes, uma outra provocação. Será que, porque até como o próprio curador, vamos dizer, né, no mito do curador ferido, que também fala a respeito dessa primeira parte que já mencionamos, né? Mas, assim, a própria possibilidade de que aquele que tem a possibilidade de lidar com a chance de ajudar o outro a se curar, a gente quer, de uma certa forma, que o outro de verdade se cure.
daquilo que seja a dor ou mais difícil. Então, talvez estar preso no captador dos sonhos pode ser, olha, deixa aqui aquilo que é mais pesado e mais difícil que é seu, né? Porque a gente vai tratando, vai trabalhando a cada encontro, a cada processo, a cada sessão, a cada workshop de mandalas, por exemplo, a cada encontro de arte-terapia, e aí isso vai facilitando o processo de cura. Quando, na época do consultório presencial, e você, Kelly, aí tem consultório presencial, então é assim, eu dizia para as pessoas assim, e vocês já sabem disso. Ai, olha, para você evitar perder os mandalas ou esquecê-los, aqueles que você produz aqui no consultório, se você quiser, deixa guardado aqui na sua pasta, que só você vai ter acesso a ela. Só eu e você vamos ter acesso a ela. O cliente que os produziu e eu, enquanto terapeuta. Por quê? Porque, inclusive, é como se, para o cliente, no nível bidimensional, é como se eu conseguisse me separar daquilo que dói. Eu deixei lá na poltrona do setting terapêutico, eu deixei na cadeira vazia, eu deixei lá nos armários ali do consultório, eu deixei ali na conversa que eu joguei em cima do terapeuta, eu deixei no filtro dos sonhos. Às vezes, quando a gente projeta, fica mais fácil poder lidar com o conteúdo. Porque se eu mantenho ele preso e guardado, embotado única e exclusivamente em mim, sou eu que, no meu nível de consciência, que mais frequentemente eu sou capaz de transitar aqui agora, e geralmente, por mais evoluído que cada um de nós possa ser, nós ainda estamos nos níveis bem ordinários de manifestação de consciência. Ninguém aqui jantou com Jesus essa noite. E nem vai falar com Buda no final do nosso encontro hoje. Então, os nossos níveis ainda são bastante ordinários de manifestação consciencial. E aí o que acontece? De uma certa maneira, o fato da gente poder projetar aquilo que nós fazemos e o ato de construir mandalas terapêuticos é uma técnica projetiva, onde eu coloco no papel, eu aqui, o papel aqui, coisas que, pensadas ou não, a respeito do meu complexo consciente e inconsciente. E aí, quando eu me distancio disso, eu vou fazer minhas coisas. Desenhou o mandala, eu guardo meu material, vou fazer minhas coisas. Saio, viajo, vou trabalhar, vou namorar, vou almoçar, vou andar com o Nico, vou passear no condomínio, vou ver meus pais, vou tomar café com os amigos, vou lá visitar os amigos lá no nosso encontro presencial e a gente se juntar para tomar café e dar risada juntos. Aí eu volto para isso. Quando eu volto, é um outro olhar que eu tenho para isso. Por quê? Porque coisas aqui foram remexidas. Primeiro, pelo fato de eu conseguir produzir isso no papel, na hora que eu fiz. E em seguida, por todas as outras tantas zilhões, só para falar o mínimo, que é muito mais do que isso, tá? Zilhões de experiências que eu passo, indo lá fazer tudo isso que eu citei como exemplo, e aí eu volto para cá, olha para o mandala, nem eu, nem o mandala mais é o mesmo. Então, carinhosamente falando, só como uma provocação, tá, Kelly? Porque eu não sei se isso é verdade absoluta, mas talvez o símbolo do filtro dos sonhos, da maneira como você traduziu, não pode traduzir essa possibilidade de que quando a gente faz uma técnica projetiva, e o espaço terapêutico, o setting terapêutico, ele é propício para isso, né? O cliente que vem, ele vem para abrir o coração, para falar das suas facilidades, das suas dificuldades, daquilo que está incomodando, daquilo que vai indo bem, das questões como ele pode fazer na vida, se ele caso compra uma bicicleta, essa bicicleta é rosa, verde, azul ou multicolorida, se quer com fitinha, se quer com aro de tal jeito, se eu vou deixar o cabelo assim, se eu vou pintar de outra cor, se eu vou fazer lacinho. Tudo isso faz parte do processo, sem nenhum tipo de escárnio nesse sentido, porque é um processo de evolução. Mas pelo menos foi projetado aqui. Aí acabou a sessão, a gente levanta, o cliente vai embora, a gente fica na sala. Talvez o incômodo seja porque é o que fica na sala, o que fica no filtro, que não é o filtro lá, né, pendurado em qualquer lugar, ele concretizar. Talvez nós também possamos estar vivenciando o papel de filtro terapêutico, o filtro dos sonhos, nesse sentido, de como se fosse uma rede onde coisas que são um pouquinho mais densas do que a trama da rede que nós fazemos aqui, tudo bem? É assim, vão ficar presas ali para serem digeridas, inclusive, por nós terapeutas. É só uma provocação.
Nem acho que seja a melhor, e nem a mais completa, nem a mais digna, mas é uma provocação. E por que que nós falamos a respeito disso? Talvez nos nossos espaços, outros tantos, além terapeuta, a gente também faça isso. Ele não é exclusividade comum só das funções terapeutas. Nas nossas relações na vida, nós conosco mesmo, nós com o mundo onde nós estamos inseridos, como as outras pessoas no dia a dia, na hora do café. A gente também está com o filtro lá dos sonhos em analogia, talvez ativado. E aí vale perceber que aquilo que caiu como uma pedrinha mais densa naquela malha ali do entrelaçamento da rede, né, que está segurando ali no filtro do sonho, o que, que ela de verdade reflete a meu respeito. Não é que não seja do outro, é do outro também. Mas se me toca, algo tem, ou porque eu já trabalhei, ou porque eu estou trabalhando, ou porque já há prontidão de ser trabalhada e que eu não estava olhando para isso nesse momento. E isso não é para Kelly, é para todos nós, tá? É só aproveitando as falas dela, as partilhas que ela teve nessa experiência, para a gente poder trabalhar, inclusive, o como lidar com os conteúdos no processo terapêutico. Nós, enquanto terapeutas. Tudo bem, Kelly? Tá. No meu vídeo aqui, Rita, você é a próxima. Ah, não se preocupem, porque todos vão falar, tá? Em seguida é você, Vanessa, então nem sai, tá? Porque depois da Rita é você. Ixi. Então, a primeira coisa que eu vi foi parecendo um tamborim com aquelas fitas coloridas, assim, né? E eu vi dança, né? Eu ouvi som, né? E, e daí me deu a sensação, sabe, de quando levanta a poeira, né? Que tá todo mundo dançando e aquela coisa que saculeja, assim, as fitas ficam. Me deu uma sensação muito feliz, assim, mais ancestral, sabe? Me deu uma sensação de muito longe. Depois me veio uma sensação africana, né? Mas que eu acho que tá mais, para mim tá sempre gozado assim, quando eu tive a sensação africana, me veio Istambul, sabe? Aquela região, né? E depois me veio agora, hoje, é, que quando eu olhei de novo e me deu a sensação de português, né? É interessante, assim. A primeira vez que eu olhei, o que me incomodou foram essas manchas dentro né? Que me deu a sensação de que elas foram postas a posteriori por outra pessoa, né? Então ela desarmonizava o fluxo, né? Me deu essa sensação, né? E, e que parecem rasgos, parecem buracos, parecem cicatrizes, né? E que daí me tira da dança um pouco, né? E daí vai para o universo da máscara. E daí a máscara africana mesmo. Claro que quando a Kelly falou, eu vi na hora aqueles caras lutando com aquelas máscaras gozadas, mas eu acho que por causa das fitas laterais me dá muito a sensação de um povo. Se bem que o México também é muito legal, né? Assim, eu amo o México, mas me deu uma sensação de um povo mais leve, sabe? Mais, sei lá, uma história, tudo bem, antes dos espanhóis, pode ser que sim, mas eu acho que não, porque a civilização era muito porreta, né? Os incas, os astecas. Eu acho que é um pouco mais lá para aquelas regiões como é que é? Dos Balcãs, né? Sei lá, esse povo cigano, esse povo mais vida, mais, né? Porque me dá uma sensação de fluxo, de movimento, e essas manchas me dá uma sensação de estagnação. Parece que é onde, sabe, teve uma intromissão externa. Me dá uma sensação e não tem jeito, porque eu fiquei com isso, que a única coisa que me incomodou foi isso. Assim, esse fundo, né, que era, não,
parecia assim, parecia um segundo plano que não me importava, porque a imagem para mim é muito forte, né? A imagem, né? E que parece uma entidade mesmo, né? Eu falo da máscara, não uma máscara sem um corpo vestindo, né? Me dá uma sensação de uma máscara que está sendo vestida por alguém, né? E que está dentro de um ritual. E que daí de volta me, me conta uma história passada. É como se fosse um fio, né? Que do presente me liga ao passado, à tradição, né? A música me ligaria a isso, né? Faria essa ligação. E eu não tive muitas sensações, mas essa semana foi muito intensa. Eu sonhei todas as noites, sonhos super compridos. Todos eles terminavam da mesma maneira, que é eu desesperadamente procurando banheiro ou algum lugar para urinar, né? E daí eu acordava, ia no banheiro e, meu, eu levantava e eu falava assim, gente, o que eu estava sonhando? Mas eram histórias, e a sensação que eu tinha que os sonhos, eles passavam por camadas. Essa noite eu tive um sonho que parece que veio do passado para o presente, mas contando histórias de muitas pessoas, né? Nem todas as histórias eram legais, nem todas as histórias, acho que nenhuma era muito tranquila, né? Eram histórias. Mas no começo, lá perto do domingo, da segunda, era o contrário, é como se viesse do mais recente para o passado, né? E isso inverteu uma hora, vinha do passado para o presente, né? Aí é que eu precisava ir no banheiro mesmo. Mas assim, urinar, né? Nada de muito. Parecia que vinha limpeza, assim, né? Parecia que vinha uma coisa que precisava sair do corpo, né? Teve uma noite que eu achei que ia sair por outras, assim, que tinha uma coisa que eu tinha que arrancar do peito, assim. Eu acordei com uma sensação de que eu falei, gente, eu preciso arrancar isso que tem dentro, que não é meu, né? Que está em mim, mas chega de estar em mim. E isso foi muito forte, foi muito intenso, assim. E é a segunda vez, né? Teve um mandala que a gente fez também, que também fez uma semana muito intensa de sonho. Eu falei, meu, só pode estar ligado a isso, porque estava tão calmo tudo, né? Então, assim, esses pontinhos me dá uma sensação de bichinhos, sabe? Quando tá na luz da noite, porque assim, esse fundo me dá a sensação de lusco-fusco, quando tá trocando o dia pela noite, né? E é incrível, porque eu ainda hoje escuto música, escuto e tenho a sensação de estar rodando num círculo, dançando, uma saia larga, assim, tudo muito colorido, né? Tem uma música muito feliz, assim, muito intensa, sabe? Muito né? E essa é a sensação que mais forte fica de todas elas, embora ela traga essa entidade aí de fundo hoje, quando a Kelly falou do filtro dos sonhos, eu achei que tinha tudo a ver. Uma entidade da noite, sabe? Uma entidade. Não é da noite, é uma entidade da profundeza. É uma entidade que move as areias que estavam paradas, sabe? E por isso a música, né? Como se levantasse poeira mesmo, né? É interessante, assim. E ao mesmo tempo me dá uma sensação de que o rio está parado e que eu posso enxergar a pedra que está no fundo do rio, né? Então é engraçado, porque é outra camada esse movimento, né? Parece que tem uma coisa fixa, né? Uma coisa que está silenciosa, né? Que está apaziguada, né? E a camada de trás dessa apaziguação está em movimento.
E aí não é um movimento ruim, de uma sensação ruim. É um movimento festivo, de festa mesmo, de celebração, quando os povos se reuniam para celebrar a vida que estava acontecendo naquele momento. Seja o inverno, seja a primavera, seja a colheita, seja o recolhimento. Não tem identidade essa festa, mas tem muita cor. E é incrível, né? Quando você falou assim, qual as cores que mais chamaram a atenção? Eu fui ver a mandala, porque eu falei amarelo e vermelho. Eu falei, nem tem no mandala. Do jeito que eu imagino, até tem, né? Tem o magenta e tem o amarelo. Mas do jeito que eu vi na minha memória, não tá aqui, né? E eu tinha certeza que eu estava Bachelard, né? Que a memória é uma poesia, né? Então a gente inventa, né? Mas é engraçado porque é amarelo e vermelho, e amarelo ouro e vermelho intenso. E quando você fez refletir sobre isso, me veio o amarelo a energia que vem de fora e o vermelho a energia que vem de dentro. Ambas são energias para movimento, de movimento. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas me veio essa sensação, né? E que o resto era silêncio nesse momento, né? Da, de que eu puxei da memória, né? Mas talvez seja por causa do movimento que aconteceu durante a semana inteira. É isso. Obrigado pela partilha, Rita. É assim, pega cada um desses elementos centrais que você diagnosticou e investiga em você aonde isso existe. Tudo bem? Quer falar, compartilhar alguma coisa? Quando você fez essa pergunta para Kelly, né, claro que cala, assim, calou em mim, né, assim. Mas eu estava pensando até nas reflexões que ela falou, né, e, e eu não tenho assim, é que foi um movimento muito interessante, muito forte, né, e eu sinto, posso estar me enganando, mas eu sinto que eu tenho um olhar mais festivo para a vida, né, mas ao mesmo tempo quando eu olho algumas coisas, né? Elas, elas, elas projetam sombra em mim, né? E daí me dá uma tristeza. Sombras me... Eu queria que desse fúria, mas fúria, né? Mas como eu olho e eu fico triste, são coisas que me dão tristeza, né? E e daí me parece muito bem esses elementos estranhos que estão no quadro. São coisas que, vamos dizer que eu acho que você muito bem fala, que estão dissonantes no meu momento, né? E o que está dissonante de mim, do meu estado, me dá uma sensação de desilusão, né? Sabe assim, olha, isso também é real, né? Isso também é possível. E aonde isso acontece na sua vida? Porque em alguma dimensão acontece, né? Essa semana foi, até o trabalho com as meninas foi extremamente intenso, né? Nesse sentido, porque tem um estranhamento, é óbvio, né? Mas tem uma questão que eu até como coloquei para elas, eu falei assim, ninguém é louco o suficiente para fazer tanta cirurgia e tomar tanto hormônio se fosse só um capricho, né? É uma coisa que toma corpo, e uma delas falou, e não é só isso. É uma grana imensa que você gasta, porque ela falou, minhas coxas são feitas, minha bunda é feita, meu corpo inteiro é feito. Tive que ficar mais de meses na cama com gente me servindo e eu precisava pagar tudo isso, né? E elas são pessoas que vêm de origens humildes, né? E elas conseguiram dinheiro com o próprio corpo, né? Para poder transformar o próprio corpo serviu de trabalho, né? Então, ali tem um estranhamento que vem da cultura, que vem da educação,
que vem, inclusive, da religião, não da espiritualidade, mas da religião, né? E... Mas, ao mesmo tempo, você vê que elas são pessoas tão especiais e tão bonitas, têm uma vibração tão forte, têm uma força tão... Não sei explicar ainda, né? Ainda não tenho palavra para pôr, assim. Mas eu tenho um encantamento, elas estão me ajudando tanto a mudar a mim mesma, né? Que daí eu vejo a beleza, sabe? A divindade ali, presente, né? E daí move as areias, né? Move a areia da religião, move a areia, né? O que que é religião, o que que é espiritualidade e aonde tudo isso entra, né? Né? Que julgamento é esse que ainda permeia meu espírito, né? E eu acho que tá aí, né? Que a máscara, que a entidade, que é aquilo que está no meio, aquilo que permeia, que eu não tenho experiência, ainda não é direta, ela é permeada por uma série de questões, de conceitos, preconceitos e, né? E... Mas a vida cuida, né, Vitor? De botar luz num preconceito, né? Que você não sabe, eu tenho, assim, até tem uns que me vêm várias vezes na vida e, e você fala, é engraçado como você ainda está presa numa coisa tão besta, né? Mas ainda faz parte de mim, ainda sou eu, né? Ainda está na minha estrutura. E eu acho que é isso que o trabalho dessa semana foi trazendo, né? E daí ontem foi uma coisa super intensa nesse sentido, de revelar, né? De mostrar uma outra face no meu trabalho, né? E daí me moveu diferente, meu sonho foi muito mais intenso essa noite. Foi bem interessante esse processo. Não sei se eu falei lé com cré, mas foi o que eu senti. Obrigado pela sua partilha. E olha que coisa interessante, né? Alguns elementos se complementam, outros elementos são parecidos à visão que já foi colocada anteriormente, há elementos novos, antagônicos àquilo que já foi falado, para a gente poder pensar que esse mesmo diamante, né, seja ele da maneira como ele está, que espectro da consciência de luz, de faixa de luz, está depositado em cima dele para eu poder captar aquilo que eu sou capaz de poder captar. Obrigado pela partilha, Rita. Van, você é a próxima. Vou confessar que eu não fiz o exercício, porque quando eu peguei o mandala, ele me trouxe uma questão como se fosse uma pessoa com a, sabe, a mão no rosto e gritando. E isso foi muito estranho, assim, isso foi o estranho para mim. E daí toda noite, não, algumas noites eu lembrava, nossa, preciso pegar o mandala. E eu esqueci, era assim, é como se eu entrasse nesse e sumia, né? Mas daí agora pegando e olhando, continuo vendo esse grito, vou chamar assim, né? Continuo vendo esse grito, mas daí o que eu vi assim é como se fosse uma imagem de ultrassom, né? Um ultrassom de bebê mesmo, né? De uma mulher gestante, né? Então esse branco em cima, assim, esse embaixo é todo líquido amniótico e o centro seria o bebê, o feto, né? E daí eu achei até engraçado na hora que a Kelly falou, ó, se você ampliar ali aquele pontinho, parece, né, a cabeça de um ser, né, um cabeção com um corpinho. Eu falei, não, é um feto. É exatamente quando você está lá nos primeiros, né, nem meses, né, nos primeiras semanas ali da gestação, que você vai no ultrassom e você vê aquele cabeção e o corpinho desenvolvendo. É, Outra coisa que me chama bastante atenção são esse símbolo, que é o símbolo do infinito, que, né, ele tem uma continuidade, apesar de mudar de cor, ele tem essa continuidade. E esses outros dois que está em cima e embaixo, que também poderia ter transformado no infinito, não é. São dois itens separados, eles nem se ligam assim, né? Eles estão separados.
né? Então, e daí aqui, né, como se esse roxo, eu não sei se é o roxo da espiritualidade, da morte, não sei, né? Mas como se o roxo e o rosa desse lilás mais rosa da criança, né, tivesse esse caminho, essa sequência, não é uma sequência, é uma continuidade, um fluido, né? E os outros dois estão à parte. Daí, pegando o que a Rita falou, como se tivessem sido colocados, assim. Eles fazem parte, mas cada um por si. Acho que é mais isso, assim. Ah, e daí na hora que a Kelly falou da borboleta, para mim volta essa questão do feto, né? Que é essa transformação, essa transmutação, essa metamorfose, né, que a gente passa, né? Porque a gente passa metamorfose na vida inteira, mas eu acho que na gestação ela é muito mais ampliada, porque você é um nada, né? E você se transforma num bebê completo de todos os órgãos. Realmente é o processo, né, da transmutação ali. E daí essa borboleta que representa também essa metamorfose, essa transmutação, ela está presa e voltada para o passado, né? Olhando para o passado, né? E daí eu acho, eu adoro, né, Vitor? Eu falo assim, eu tenho orgasmos múltiplos quando eu começo a escutar, eu falo, gente, tá tudo ligado nesse grupo. Porque na hora que a Kelly falou da borboleta, eu já vi isso. E daí a Ritinha vai e me traz essa questão da ancestralidade. Então é como se para minha transformação eu preciso olhar para o passado, né? Eu não estou aqui simplesmente no presente e transformando por mim. Eu tô, tô presa, né? Porque é uma borboleta que está presa, presa num passado, presa nessa ancestralidade, em algo que, como disse a Ritinha, não é meu, mas está em mim. Essa frase da Rita me marcou assim, né? Não é mais meu, mas está em mim, eu preciso tirar e eu não consigo, eu ainda estou presa nisso. Para mim é muito isso, assim. Obrigado pela partilha, Van. Pergunta que nunca quer calar. O que desses aspectos, de uma certa forma, tem a ver comigo? O que é meu, que está projetado aí nestas falas? Essa coisa que eu estou presa no passado. E a borboleta, né? Eu ainda, para mim, a borboleta ela tem um significado, né? Muito forte, assim, de querer essa transmutação, de necessitar, né? Nem só um querer, de necessitar sair desse casulo, de bater asas, mas ainda está muito presa, né? E as cores, tanto que o mandala que a gente fez agora também tem essas cores no meu mandala, né? Então as cores também me chamaram muito a atenção. Obrigado pela partilha, Van. Laídes, você. Olha, a primeira impressão que me veio foi uma estranheza. Por quê? Eu olhava e eu via uma pessoa de costas. Estava vendo as costas da pessoa, o cérebro aqui atrás aberto. E me incomodou muito, muito. Eu fiquei, faz essa semana inteira eu estou pensando por que os espaços vazios me incomodaram tanto. Que quando eu faço mandala, eu dou um jeito de preencher tudo. Então, talvez seja algo fora de mim que me incomoda. Não sei exatamente, não identifiquei muito bem. Mas é tão interessante o que a Van falou, as coisas que ela disse pareciam palavras minhas, porque, além dessa estranheza, me deu uma certa. O primeiro momento foi a estranheza de ter um crânio aberto, né? E dentro, o zigue-zaguezinho de dentro das pétalas, vamos dizer assim, me reportou minha mãe, que morreu de AVC hemorrágico. Então, não fiquei com vontade mais de olhar para essa mandala no primeiro dia, porque me trouxe dor. Depois eu falei, não, é um exercício, vou continuar fazendo. Aí comecei a ver a mandala, ou mandala, de frente. Então, tudo mudou. Aquela ideia de que está olhando para a tristeza, para o passado, para a dor do passado, que foi o primeiro momento
que eu sinto, eu me reportei, eu fiz uma analogia com a perda da minha mãe, e olhando para a mandala ainda de costas, eu via assim uma volta ao passado, alguma coisa presa ao passado, o de trás, né? Para mim foi esse sentido. Depois que eu resolvi encarar o mandala de frente, aí tudo ficou maravilhoso. Aí veio alegria, aí veio festa, veio fantasia, veio máscara de Veneza, veio. O que mais que eu escrevi aqui? Uma coisa que eu achei muito legal, que isso veio. Primeiro, a máscara veio no segundo e terceiros dias. Terceiro dia. Depois, ontem e hoje, acho que foram 4 dias que eu fiz. Hoje de manhã, eu vi claramente o símbolo do infinito, que já foi mencionado também, né? Só que aí eu olhando para ele como assim algo querendo uma identificação da divindade, e eu vi esse símbolo do infinito na horizontal, né? Que ele é feito dessa forma, mas ele também está na vertical. Aí me veio aquela frase: o que está em cima está exatamente embaixo, um lado espiritual, né? De enxergar de uma forma espiritual essa tua flor, que para mim são dois símbolos de infinito. Um na horizontal, nossa vida aqui na Terra, e o vertical, que seria a nossa, imitando aqui o que já existe lá em cima. Então, você vê que variação um mandala me trouxe de dor, vim parar em festa, em fantasia, depois foi para o espiritual, e eu tenho sonhado demais, demais, demais. Nossa, mas como disse a colega, o sonho que não termina nunca. E eu sou capaz eu vou voltar a escrever meus sonhos, porque eles estão muito claros hoje. Antigamente eram fagulhas, faíscas, assim. Hoje não, eu sou capaz de sentar aqui e contar uma história inteira de um sonho. E tem nesse sonho as pessoas que eu conheço, pessoas que eu nunca vi, uma mistureba de coisas, sabe? De histórias muito nítidas, muito. Então, cada vez mais me apaixonei pelo estudo dos mandalas. E o que mais que eu ia falar? Acho que é só. E a cor turquesa, que é a cor que eu adoro, também me chamou muita atenção, porque é uma cor que eu uso demais nos meus trabalhos, sabe? Não sei ainda, não, eu estou lendo o livro, mas ainda não cheguei na cor turquesa, estou quase lá, que eu vou descobrir o porquê, que eu não sei, que eu gosto tanto dessa cor. E é isso, mas o que me incomoda até agora, olhando para essa mandala, são os espaços vazios. É isso. É difícil a gente falar do mandala de outra pessoa, né? Não é de Porque, outra. Não existe o outro. não, nesse caso, não é você que fez, não foi você quem fez. Não, você que projetou e fez eu fazer, através da sua projeção, esse desenho. Entendi. Não existe o outro não existe. Tudo bem? Mas Ó, eu, é, eu vou ficar com essa frase para mais tarde. no nível ordinário de manifestação de consciência, eu aqui, você ali e o mandala acolá, tá? Tudo bem? Aham. Mas, assim, em termos de aprofundamento, de possibilidade de nós nos percebermos como essência, como self, é assim, existe o self individual de cada um de nós, mas nós estamos mergulhados no self universal. Então, tudo que passa por mim vem do self universal. E tudo que eu emito, eu contagio, né, para não só contaminar, eu contagio o self universal. Portanto, estamos mergulhados na mesma energia. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu nem vou te fazer a pergunta, mas não é por falta de delicadeza, não, Laídes. É porque você já mencionou em você mesma os elementos que fazem sentido a partir desse Exato. mandala, tá? Tá Briga- certo. Obrigado pela partilha, tá? Imagina, eu quem E agradeço. E para nós É. terminarmos antes do intervalo, Massako, sua vez. Oi? Massako, Mas Massako. assim,
Oi? Então, de verdade, eu esqueci. Eu fiz pouquíssimas vezes, eu acho que eu fiz umas 2 vezes só. Mas a primeira vez que eu vi, que foi durante o encontro, foi assim, eu senti muita desarmonia e muito desequilíbrio, né? Uma coisa assim que me gerou muito preconceito foi ter sido feito num papel escuro, né? Porque saiu da normalidade, né? Porque eu, pelo menos, sempre faço um papel claro. Isso me gerou um certo incômodo. Nossa, mas isso não está normal, né? Mas é coisa da minha cabeça, é coisa minha. Agora, sim, nas vezes que eu vi, que foram poucas vezes, eu senti assim, que existe um perfeccionismo muito grande de quem tinha feito, né? Até na confecção do círculo, né? Porque ele não foi feito de uma vez só, ele foi sendo construído. E essa construção, ela gerou um perfeccionismo para que ele ficasse redondinho, né? Eu senti também que parece mesmo um filtro, mas não filtro de sonhos, mas um filtro do que eu quero e do que eu não quero para a minha vida, né? Eu vi um rosto onde tem os dois olhos, tem um chakra, né, que ele não tem a visão material e física, ela tem uma visão muito mais interior, né? Porque eu vi o chakra, eu vi os dois olhos, a boca e o nariz. Ah, na parte de cima de mandala, aqui em cima, eu vi, eu vi muitos rostos, tá? E todos esses rostos eu sinto que é de proteção, mas aí vem também daquela coisa, né? Como vem de cima é proteção, entendeu? É, e esses fios que estão em volta desse redondo aí, eu sinto assim que é uma coisa mais de recolhimento, de proteção, de autoproteção, sabe? Aquela coisa do eu não preciso ficar me expondo o tempo todo. Eu posso ficar dentro de mim mesma e tá tudo certo, né? É, eu acho que é isso. Obrigado pela partilha, Masako. O que de cada um desses elementos que você detectou aqui tem a ver com você? Ah, eu acho que assim, o lance da perfeição, né? E quando eu fiz o mandala agora, o meu redondo não saiu redondo, e foi uma coisa que me incomodou muito, né? Tem isso da perfeição. Eu acho que essa coisa do apego também, sabe? Ai, por que que é preto? Por que ele não foi branco? Então tem essa coisa do apego de que, se é desse jeito, tem que ser sempre desse jeito. Ah, essa inflexibilidade, né? Assim, eu sempre busco muita conexão com o alto, essas coisas. Então, eu acho que isso eu consegui ver e eu achei que foi muito legal, essa coisa da proteção também, né? Porque na parte de baixo, por mais que eu procurasse, eu não encontrei nenhum rostinho. Eu encontrei mais na parte de cima. Aliás, tem vários, tem uns assim que estão muito nítidos, né? E eu falei, nossa, mas tudo isso aqui é proteção, isso é muito legal, porque tem uns que são maiores, outros são menores, né? Então, é, e eu me sinto uma pessoa protegida, sabe? Então, assim,
Eu acho que eu fui buscar aí as coisas que me preenchem, não sei, ou que realmente são sombras, né? É isso. Gratidão. Obrigado você por essa partilha, Masako. Antes de nós fazermos o nosso intervalo, deixa eu comentar algumas coisas que são importantes para todos nós. Primeira questão importante, o mesmo mandala, cada um fez a leitura de acordo com aquilo que podia perceber no mandala. Claro que quando a gente está lendo o mandala do outro, e é meu, eu já confessei para vocês, fui eu que fiz esse mandala, é meu, de minha autoria. E eu tinha feito no próprio sábado que nós nos encontramos para a aula lá da BR Stevens, do Não Apresse o Rio, sábado da semana passada. Eu como dou aula numa instituição, no NAP, né, uma amiga minha ia dar aula de mandalas negros. E os mandalas negros, já para poder tirar as dúvidas que vocês levantaram, eles falam a respeito do simbolismo da cura. Porque tudo aquilo que, carinhosamente falando, eu tento, pelo trabalho de mandalas, tá? Eu tento, de outras formas, no mandala da folha branca, nos mandalas geométricos, nos mandalas de meditação hinduísta, nos mandalas de cura, nos mandalas cristãos, no mandala de livre expressão, eu já tentei de todas essas maneiras. Quando eu pinto sobre uma folha negra, carinhosamente, e aqui o giz é pastel seco, o que foi usado, tá? Mas a orientação no trabalho é para que seja feito com giz pastel óleo. Eu fiz com giz pastel seco, foi minha escolha pessoal. O que que acontece? Ele, de uma certa forma, fica muito mais nítido, visível sobre aquela base que é negra. Por quê? Que é para exatamente chamar a atenção dos elementos como caminhos para a cura. E o que que é a cura? É o processo de integração da sombra na psique. É isso. A própria morte física pode ser uma cura, tá? Nunca vamos nos esquecer disso. Então, é o caminho de reintegração da sombra para a psique, ou seja, saber a que luz aquela sombra ou as sombras refletem naquele momento. E a hora que nós tomamos consciência disso, a integração para aquele nível, para aquele momento está sendo feita. Por isso a exigência numa cartolina ou numa folha negra. Laites. Mas aí aproveitando o que ela mencionou, porque é uma dúvida comum. Quando a gente está, eu aqui, o papel ali, bidimensionalmente falando, eu posso preencher a folha toda. Quando nós falamos a respeito de estados de consciência mais profundas, nós não estamos na luz total ainda. Nós somos a luz, mas ela é neste plano que nos encontramos e nesse estado capaz de podermos viver aqui agora, nós somos muito carregados de sombras. Quanto mais luz eu deposito aqui em cima, é porque eu não consigo acender essa luz do teto agora, mas quanto mais luz eu depositar aqui em cima de uma determinada situação, mais sombra eu vou produzir sobre ela, no plano que nós nos encontramos aqui agora. Se eu preencho toda a folha do desenho, e não importa se ela é A0, A1, A2, A3, A4, A5, pequenininha desse tamanho, como nós fizemos lá no exercício, não importa, tudo bem? Dá a impressão de que eu já estou na prontidão. E na prontidão, não só em termos de espaços a serem alcançados, como se eu, de uma certa forma, já fosse a luminosidade em pessoa. E nós não somos, nós estamos a caminho dele. Então, a necessidade de querer preencher o papel, seja ele no mandala que for, tudo bem? Tirando aqueles específicos que são formatos para técnicas de objetivos a serem atingidos. Eu vou produzir uma tanca, que é um mandala, tudo bem? Para produzir um determinado nível de consciência em estado meditativo, ok? Tirando esses, porque ali são milimetricamente calculados e estudados, tá? Tirando esses, qualquer outro desenho espontâneo que eu preencha totalmente o papel, não exista nenhum espaço em branco, eu estou ocultando a possibilidade de eu crescer. É como se eu já estivesse preenchido todos os espaços. E eu não sou capaz de preencher todos os espaços nesse momento. Isso falando no nível de consciência bastante profundo. Ordinariamente falando,
Se eu comprar um quadro de um mandala, se eu pegar uma daquelas gravuras prontas e colocar para nós pintarmos, é claro que a gente vai querer pintar a folha toda. Tudo bem? Ordinariamente falando. O que que é esse ordinário? Este nível de consciência mais denso, mais material que a gente vibre e vive aqui agora. Mas toda vez que eu faço um mandala e ele está totalmente preenchido e pronto, significa que eu não tenho mais nada para fazer, porque de uma certa forma eu já atingi a própria perfeição e a iluminação. O que não é real. E uma das características do ego mais perigosas é a característica do ego espiritual. Por quê? Porque todo mundo quer jantar com Jesus, com o Buda, com o Krishna, com, sei lá, com Moisés, com, né? Seja o que for, tá? Com Arjuna. Todo mundo quer jantar. Mas você precisa saber se nós já estamos na prontidão para isso. E não é uma questão de julgamento ou preconceituosa, porque já está incrustado na nossa essência, no nosso self, que cada vez mais, a cada segundo que passa, nós estamos tendo a chance de nos aproximar deste divino. Que divino? O self que habita o nosso ser, para respeitar os termos da psicologia transpessoal. Se eu vou usar o caminho do taoísmo, se eu vou usar o caminho do yoga, se eu vou usar o caminho do chá ayahuasca, se eu vou usar a ferramenta mandala, se eu vou usar a respiração holotrópica, se eu vou fazer psicoterapia comportamental cognitivista, se eu vou fazer microfisiologia, se eu vou fazer cura prânica, são caminhos, e todos eles são extremamente importantes, porque eles vão levar a este religar. Religião de religare, não religião no sentido tradição, né? Mas religião no sentido de religare, religar a própria essência. Porque eu só sou capaz de permitir que a essência universal flua através do meu ser quando eu estou em conexão com a essência que eu já sou aqui agora, no melhor, na potencialidade que é possível ela se manifestar nesse momento. Então fica uma dica. E eu sei que lá no curso de formação, aí diz, é assim, os professores é assim, principalmente no começo, né? Tudo bem preencher o mandala todo. Olha, eles até trazem um monte de mandalas e de figuras tirado por grandes especialistas, maiores do que nós até, PhDs na área, tal, né? Com mandalas prontos, todo preenchido, tal, tá tudo certo. Mas isso reflete só até a quarta camada do estado de consciência. O Ken Wilber, ele já, como se fala, fez o estudo e a compilação de 33 manifestações de estados de consciência. Não significa que só exista isso, tá? Mas é aquilo que ele já conseguiu catalogar até agora. E qual é o máximo que nós estamos vibrando? O quarto. Nós não passamos desse ainda. Até atingir o 33, ó, tem chão. Então, para o mandala estar todo pronto, bonito, perfeitinho, é extremamente egóico e muitas vezes o mais perigoso de todos, o ego espiritual. Porque a gente se vincula a alguma tradição, do yoga ao hinduísmo, da Umbanda como se fala, a filosofias de ligações religiosas, tudo bem? Porque nós queremos nos aproximar o mais rápido desta divindade que habita o nosso ser. Que nós já somos, mas nós precisamos tirar as máscaras, como foi dito nesse mandala, para que nós possamos de verdade estar na verdadeira essência. Tudo bem até aqui? Agora tem uma coisa importante para todos nós. Todos nós observamos elementos singulares neste mandala. É o mesmo mandala que serviu como estímulo para todos, tudo bem? Todos nós observamos elementos significativos nesse mandala e todos nós observamos elementos não só individuais, mas coletivos. Há um filtro, há uma máscara, há um passado e um futuro, parece que há alguma coisa embaixo e em cima. A questão aí do aspecto dessa possibilidade das forças de equilíbrio de yin e yang, coisas que estão em cima estão embaixo, sincronia e dissincronia. Nós observamos esses elementos. De alguma forma, todos nós falamos a respeito disso. Carinhosamente falando, uma dica, aliás, uma resposta muito positiva para todos nós. Primeiro, vocês são muito bons leitores de mandala. Primeira coisa que vocês têm que saber disso. Vocês interpretam mandala com muita qualidade, com muita sabedoria.
Segunda questão importante. Por que que isso é uma verdade? Porque cada um vai olhar pela vertente que lhe cabe. E vocês não se, como se fala, envergonharam ou não se fragilizaram no sentido de se sentir incompetentes para fazer a interpretação do mandala. Cada um deu aquilo que tinha. Então, todos, como leitores de mandala, já, se não começaram a trabalhar com mandala ainda, já podem começar, porque vocês são bem gabaritados para isso. Segunda coisa extremamente importante do porquê disso. Eu só consigo enxergar o elemento que está projetado lá porque ele mora dentro de mim. Isso é premissa. Ou porque eu já trabalhei, seja nessa existência ou em outra qualquer, uma vez que a psicologia transpessoal trabalha como consciências viajoras no tempo e no espaço, não é só essa existência, não é só essa encarnação, essa daqui é só mais uma, de muitas tantas que foram e outras tantas que ainda estão por vir. Então, pode ser que eu já tenha trabalhado no passado, então eu tenho isso guardado dentro de mim, ou porque eu já esteja na prontidão para trabalhar e por isso isso está se representando nesse momento para me chamar a atenção e olhar, ó, você também está na prontidão para olhar isso dentro de você, ou porque você nem sabia que aquilo, de uma certa forma, estava tão visível para você e pula na sua frente e te causa um choque, um estranhamento estranhamento, porque, de uma certa forma, ainda há uma prisão em elementos que estão vinculados a situações do seu passado. Mas de que passado a gente está falando? Das tradições pelas quais você passou, da sua cultura, da sua formação bancária, escolar, da classe social que você pertence, da condição a acesso à cultura no nível onde você se encontra aqui agora, que a gente não pode negar. Gente, desculpa, não pode negar. Cada um está exatamente onde tem que estar no universo nesse momento, porque tem as melhores coisas para poder contribuir para o progresso do universo. Por mais que a gente olhe e fala, nossa, gente, mas tem tanta gente fazendo merda por aí. É, então, mas é porque é isso que a gente merece nesse momento, tá? É isso que a gente precisa. E se quando a gente olha o outro fazendo merda lá, é porque a gente é capaz de sentir o cheiro da merda. Então nós também somos merdadores. Como doutor em psicologia, eu posso neologizar, tá? Mesmo que não exista a palavra, acabei de criar uma agora. Nós merdamos, não é? Nós também criamos merda. Então, já que nós somos capazes de criar merda, então assim a gente consegue enxergar a merda dos outros. E outra coisa extremamente interessante, toda vez que existe uma característica pejorativa, estigmática, no sentido de que assim o lado sombrio ainda prevalece, é porque eu estou no estigma, estou no estranhamento, escondendo ou manifestando um preconceito. E esse conceito ele está lá na raiz da minha formação, de toda a minha história, desde o momento que a minha consciência foi criada, sabe lá em que vida, quantos séculos ou éons atrás, até o presente momento daquilo que eu sou capaz de lembrar e ter conexão e acesso nesse momento. Por isso que não tem ninguém melhor ou pior do que o outro, cada um está numa jornada. Se nós lembrarmos uma escola, eu estudei numa escola quase que a minha vida toda, né, do primário ao ensino médio, que é assim, que tinha tudo, do jardim infantil na minha época era assim, terceiro colegial. Então eu saí formado de lá, na época era colegial, não era ensino médio ainda. Então brincar com uma coisa que assim, cada um estava numa classe. Se eu pequenininho, na quinta série do ginásio, fosse me meter com os gurilões do terceiro colegial, eu ia levar uma pancada. Seja para poder resolver um problema de matemática, de logaritmo, seja porque em termos de força. Mas cada um está exatamente onde está e todos conviviam mais ou menos respeitando ou não um espaço do outro, ou aprendendo a possibilidade de respeitar o espaço do outro. Então vamos voltar. Isso aqui é uma escola. O que? O planeta Terra. Cada um está onde exatamente precisa estar. Cada um está com o nível de consciência que necessita e que pode nesse momento. E quando você fez a leitura deste mandala, e você fez, desculpa sim, e cada um fez, carinho, aqui agora ou durante a semana, e está tudo certo, que toda experiência é muito válida, tudo bem? É assim,
tem condições de poder perceber coisas que são significativas nesse momento. Como eu lido com os meus preconceitos? Nós vamos fazer um intervalo. São 5h18 da tarde. Nós vamos voltar às 5h30, tá bem? Eu vou parar a gravação do nosso sistema, que estava sendo gravado até agora, né? Porque os nossos colegas que não estão presentes, eles vão poder compartilhar depois. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Não desligue o sistema. Desligue a câmera, seu microfone, para você fazer uma pausa. Mas eu vou dar um exercício para essa pausa, que nós vamos voltar às 5h30. Qual é o exercício? Qual é o meu maior preconceito aqui agora? Você vai pensar nisso aí agora, nessa pausa de 20 minutos, e quando nós voltarmos, é de 15 minutos, né? E quando nós voltarmos, 5h35, tá bom? Assim dá um tempinho maior. Quando nós voltarmos, você, de uma certa... A gente vai falar um pouquinho a respeito disso, trabalhando o mandala que você produziu hoje, aqui agora comigo. Combinado? Tá bom? Até já, gente. Bom intervalo. 5h35 nós estamos de volta, tá? Até já.